A Segunda Guerra Mundial teve seu eco pelo mundo e pela história, um eco que pode ser sentido até hoje, inclusive. Mas você sabe o real impacto que teve sobre a moda? Olá, eu me chamo Nathalie, seja bem-vinda ao meu mundo fashion, Fashionale. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o impacto que a Segunda Guerra Mundial teve sobre a moda francesa e um pouquinho sobre a moda alemã. Mas tem uma treta também, questão da moda italiana, inclusive envolvendo fascismo e propaganda para fascismo através da moda e afins, mas isso aí a gente pode falar em outro vídeo se vocês quiserem. O período pós Primeira Guerra Mundial foi o período onde principais marcas da alta costura francesa estavam dando os primeiros passos ali no mercado. Lógico que nisso eu não estou colocando no mesmo saquinho ali a Hermès e a Louis Vuitton, que nasceu no século XIX. O sindicato de alta costura, inclusive, ainda não tinha sido criado. Para você ter ideia, em 1939 tinha cerca de 70 casas de alta costura registradas em Paris. E esse crescimento ele foi pausado por causa da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, Paris sofreu uma ocupação nazista que fez com que muitas maisons fechassem suas portas, porque era ou criar para o partido nazista, ou fechar as portas. Hitler também queria levar a alta costura parisiense para Berlim, então isso também foi um motivo para muitas marcas fecharem as portas. Inclusive, eu queria deixar um adendo aqui, que eu acho muito curioso, que ainda tem pais que colocam esse nome nos filhos. Porque eu descobri recentemente que tem gente que tem esse nome por aí. Gente, sabe? Amado. Pra você ter ideia, o chefe da minha mãe se chama assim. E a minha mãe também foi recentemente numa faculdade, e aí ela tava conversando com algumas estudantes, e aí elas falaram que elas conhecem um cara que tem o nome e sobrenome do bendito. Galera, enfim... Voltando. Balenciaga foi uma marca que continuou com as portas abertas, inclusive fez algumas criações para membros do partido, mas eles não tomaram nenhum lado em questão partidário. Foi só realmente em questão de sobrevivência. Fazendo um merchanzinho do nosso canal aqui, caso você não tenha visto, semana passada saiu um vídeo sobre Balenciaga, inclusive. Vou deixar aqui no card pra você ver, mas vê depois desse vídeo aqui, tá? Já a Chanel, nossa queridíssima, uma fofa, Gabrielle Chanel, se aliou ao partido nazista como espiã nazista, para que a sua maison não fechasse as portas. Isso, inclusive, tá documentado, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, não, é só rumor. Não, gente, tem documento que comprova que Gabrielle Chanel era espiã nazista. Tá bom pra tu? História dela, inclusive, dá um vídeo só à parte, porque... Ô, bichinha, viu? Carninha de pescoço. Christian Dior teve a sua irmã capturada porque ela fazia parte da resistência, então ela foi levada para campo de concentração, inclusive. Foi um período muito complicado para Christian Dior, mas ela sobreviveu, por mais que ela tenha ido para campo de concentração, ela sobreviveu, inclusive ela foi solta depois. Elsa Schiaparelli fechou as portas de sua maison durante a guerra para que ela pudesse servir ao exército como enfermeira de guerra. Então, o clima na França era de muito medo, eles tinham medo que em algum momento o partido se voltasse contra eles, mesmo não fazendo parte dos principais grupos que eram perseguidos, eles achavam que em qualquer momento eles seriam perseguidos ali, porque realmente tinham casos em que membros do partido simplesmente por não gostar da cara da pessoa, eles prendiam a pessoa, tanto que tiveram barulhinhos, galera, eu moro perto de uma avenida. E aí tira minha concentração. Enfim, tiveram maisons que foram fechadas simplesmente porque as roupas eram extravagantes demais para eles. Eles achavam que era muito extravagante porque eles tinham um sindicato que regulamentava se aquela marca estava de acordo e podia continuar aberta ou se não estava de acordo. Então, tinham algumas marcas que fecharam porque eles olharam e pensaram que as criações, por serem extravagantes, estavam fazendo conspiração através de suas criações. Vocês terem ideia do nível. E além disso, claro, por causa da guerra, houve uma crise que fez com que os tecidos ficassem escassos. É por isso que as criações ali da década de 40, elas são mais simples, menores em questão de volume e também com cores mais sóbrias e neutras. Em contrapartida, nós temos Hugo Boss na Alemanha, conhecida como alfaiataria de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Em um grande resumo, após a Hugo Boss contratar uma auditoria externa em 2011, eles descobriram a história do criador e toda a motivação dele por trás em questão da criação da Hugo Boss. Vale deixar claro aqui também que os atuais donos da marca não têm nenhum envolvimento com a
família Boss, tá? Inclusive, depois, muitos anos depois, eles fizeram alguns fundos para ajudar as famílias que foram afetadas pelo Holocausto. Eles tentaram fazer essa reparação histórica aí. Você vai entender. Hugo Boss serviu na Primeira Guerra Mundial e abriu a sua marca em 1923. Boss se aliou ao Partido Nazista em 1931, 2 anos antes de Hitler, ou seja, ele realmente era um nazista convicto. Em paralelo a isso, a sua empresa começou a enfrentar problemas financeiros por causa da crise econômica que a Alemanha estava passando nessa época de pós-Primeira Guerra Mundial. A empresa voltou a se reerguer depois que Hugo Boss começou a fazer os uniformes para as forças paramilitares nazistas. É por isso que o povo na internet fala que você pode falar muita coisa em questão dos soldados nazistas, mas nunca que eles estavam mal vestidos. Porque isso é verdade. Sua fábrica contou com mão de obra forçada de 140 trabalhadores, sendo a maioria deles mulheres. E aí, por esse motivo, por tudo isso que eu falei pra vocês até agora, a Hugo Boss, nessa época, era conhecida como a alfaiataria de Hitler. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Hugo Boss, ele foi indiciado e ele chegou a ser condenado em primeira instância por muitas coisas, por conspiração, por uma pancada de coisas, é uma lista. Só que ele entrou com um recurso. E aí, a pena dele foi amenizada, o que me deixou muito grilado, inclusive. Porque ele alegou que ele não fazia parte desse movimento. Você acredita? E aí, ele foi condenado só a pagar uma multa ali, porque ele ia perder, inclusive, a marca dele, por causa disso. Com razão. Mas aí, ele foi condenado a só pagar uma multa. E é isso. Eu fiquei grilado quando eu soube disso, né? Mas, enfim, Hugo Boss continuou existindo por causa disso, porque a pena dele foi amenizada. Voltando para o país, após o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da ocupação nazista na França, o Sindicato da Alta Costura foi criado em 1945, com a presidência de Lucien Lelong. Ele teve a brilhante ideia de fazer uma exposição com criações das casas de alta costura parisienses, com a finalidade de trazer de volta a esperança e o brilho para a moda que, claro, ela estava bem pessimista na época. Só tinha um pequeno detalhe, eles ainda estavam passando por aquela crise que eu falei pra vocês, que era a crise por falta de tecido, né? Então a solução que eles acharam foi fazer a exposição com bonecas de 70 centímetros. Todos os couturiers que fizeram parte dessa exposição, eles tiveram que fazer uma versão miniatura das suas criações recentes. E não era só a roupinha, não. É muito bonitinho. Eu vou ver se eu acho foto pra colocar aqui pra vocês. Mas era um look completo, tá? Com chapéu, com sapato, com bolsa. É muito fofo. Inclusive, é fazendo referência a isso que Dior tem essas miniaturinhas nas lojas deles. É muito comum a gente ver foto disso na internet. É fazendo referência a isso, porque Dior foi um dos expositores. Le Théâtre de la Mode ficou 1 ano no Louvre e realmente ajudou a trazer a vida de volta à moda parisiense. A exposição contou com nomes como Balenciaga, Balmain, Givenchy e Dior, como eu já tinha dito. Foram 237 bonecas e cada casa tinha de 1 a 5 looks na exposição. Pausinha pra água. Inclusive, Le Théâtre de la Mode não ficou só em Paris, ela rodou algumas cidades do mundo, como Londres, Nova York e... cidade da Espanha, esqueci o nome, Barcelona. Também passou por Barcelona. Após a exposição, em 1946, Christian Dior abre as portas de sua maison. Sua primeira coleção, chamada La Courroie, foi a responsável por trazer de volta o volume para a moda, porque até então, como eu disse para você, as criações eram bem simples. Com sua cintura marcada e as saias bem volumosas, Christian Dior foi o responsável por ditar como seria a moda ali por volta ali dos anos 50, que é a moda que todo mundo conhece dos anos 50, que o povo acha que é dos anos 60, gente, chamado The New Look. Também nessa mesma época veio Pierre Balmain com a sua silhueta Jolie Madame, que tinha uma proposta bem semelhante, inclusive, que era com a cintura marcada e as saias rodadas. Tem diferença, mas a proposta é ali.
sabe? Foram os 2 principais nomes responsáveis por trazer de volta o otimismo para a alta costura parisiense. E claro, vieram outros grandes nomes depois, mas com fortíssima influência deles, e também teve influência Balenciaga. E aí depois vem os anos dourados, que eu amo, da moda, que eu amo estudar essa época, inclusive. Que aí vem a morte do Christian Dior, e aí quem pega a frente da Dior é o pequeno príncipe da moda, que é o Yves Saint Laurent, meu fofucho, eu amo esse garoto. Ele até hoje, inclusive, é o mais novo a pegar a direção criativa de uma maison francesa, porque ele pegou a frente da Dior quando ele tinha 21 anos. Em segundo lugar, vem o Olivier, que pegou a frente da Balmain com 23. Ainda ninguém conseguiu bater esse recorde do Yves Saint Laurent. E aí depois o Yves cria a própria maison, inclusive dá um vídeo só sobre a vida dele, e temos fofoca da moda sobre a vida dele, porque ele teve um certo relacionamento com o Jacques de Bacher, que inclusive na época estava, eu tenho que parar de falar inclusive, mas enfim, na época ele estava no relacionamento sério com Karl Lagerfeld. Cara, é toda uma fofoca, entendeu? Vou fazer um vídeo a respeito depois, porque eu gosto bastante desse assunto. É isso, fashionistas. A moda se desenrolou muito depois disso, mas faz-se muita referência a esse Daniel Look e a Jolie Madame, que eu comentei com vocês, que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Essa época da Segunda Guerra Mundial tem muita turbulência, e a maioria das marcas passam por essa época. Então, eu quis trazer para vocês um panorama geral, e depois, claro, eu vou desenrolar a respeito de histórias de algumas marcas, como a história da Chanel, por exemplo, que tem toda uma treta. Temos a história da Elsa Schiaparelli, que também tem toda uma treta. Elsa Schiaparelli tinha treta com Gabrielle Chanel. É outra fofoca da moda que eu sempre amo contar. Já contei pra Uber, inclusive. Ele me perguntou. Ele caiu na besteira de me perguntar. Fiquei tagarelando na cabeça dele até chegar aqui em casa, mas enfim. Temos a história da Maison Dior, que eu contei um pouquinho aqui pra vocês também, que também se esbarra um pouco ali na Segunda Guerra Mundial. Temos a história da Hugo Boss, que eu contei boa parte da história aqui, de uma forma bem resumida, que também passa ali na Segunda Guerra Mundial ali. Ai. Então aconteceram muitas coisas na moda nessa época, por isso que eu quis trazer um panorama geral pra vocês, e também porque eu sempre quis fazer um vídeo falando sobre o Théâtre de la Mode, que eu acho muito bonitinho. Nós temos vídeo aqui no canal sobre a Versace, sobre a Delvaux. A história da Delvaux, gente, é lindo. Talvez você não conheça a marca, então deixe-me apresentá-la através do vídeo que eu fiz aqui pra vocês, vale muito a pena. Temos vídeo sobre o Met Gala, que eu sei que já tem um tempo que aconteceu, mas vai que você quer ver, né? E também temos o vídeo sobre o Balenciaga, que eu falei pra vocês antes. Então, assim, maratona todos os vídeos aí, ajuda a gente a monetizar esse canal, que o meu canal ainda não é monetizado, me ajuda! E deixa o like, se inscreve pra me motivar a continuar focando aqui no YouTube. E estou achando muito divertido, então eu quero muito continuar. Então é isso, fashionistas. Um beijo e até a próxima!